Olá, sejam todos bem-vindos a este programa Basta Crer. Começamos sempre como? Com muita alegria, não é? Você que nos acompanha aí deste lado pode aproveitar e já enviar, assim, se você precisar o seu pedido de oração, temos aí os nossos contatos, temos o número do SOS, temos o número do WhatsApp. Se você prefere ligar, liga pra gente através do número do SOS. Agora também tem gente que prefere mandar uma mensagem de texto ou uma mensagem ali de voz, né? Um áudio, talvez é mais fácil. Não tem problema, pode enviar o que você preferir, seja ligar, seja enviar uma mensagem. Pode mandar o seu pedido de oração, porque daqui a pouco teremos conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que não só irá orar por todos os pedidos, mas também irá revelar muitos segredos de Deus para as nossas vidas, porque este programa Basta Crer tem este objetivo de ensinar você a vencer na vida através da Bíblia, da palavra de Deus, e ensinar você a ter uma vida de sucesso e vitória. Por isso você não pode sair daí, não pode mudar de canal, tem que continuar conosco para descobrir então. Então é só ligar aí, ó, mais 351 21 190 8990, número do SOS, ou então o número do WhatsApp, mais 351, daqui a pouco aparece aí para vocês. Papapá, papapá, mais 351 912 895 800. Manda uma mensagem, liga para nós. E se você tiver também boas notícias, não é? Um testemunho para nos contar, claro que também queremos saber. Então, fale aí com a nossa equipe, porque vai ser muito bom. E por que que nós sempre encorajamos vocês que estão aí a enviarem os testemunhos também? Porque um testemunho, ele encoraja, não é? Muitas vezes uma pessoa que está passando por um problema semelhante ao seu, ao ouvir o seu testemunho, ela vai falar: nossa, essa pessoa talvez estava tendo um problema ali na área da saúde, o que que ela fez? Ah, ela leu um livro, ela meditou, ela orou e acreditou que já tinha a sua cura. Ok, eu vou fazer também o mesmo. Porque quando nós estamos passando por algo menos bom, não é? Um problema, muitas vezes é mais complicado a gente enxergar uma solução. E quando alguém passa por algo semelhante, para aquela pessoa que está passando aquilo no momento, é mais fácil. É mais fácil entender que sim, existe algo maior que o seu problema. E é Jesus Cristo. Para Deus não há nada que ele não possa fazer. Nenhuma doença, nenhum problema. Então aproveite, envie o seu pedido de oração e tenha certeza que tudo na sua vida já começou a mudar para melhor a partir de hoje. Bem, então agora vamos ficar com o apóstolo Jorge Tadeu. E muito bem, nós vamos agora falar sobre finanças e é óbvio porquê, porque muita gente está a passar por grandes dificuldades financeiras e a pergunta que se põe é: será que Deus me quer ajudar? Sim, nada é impossível para Deus e Deus quer ajudar toda a gente em todas as áreas. Já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. É um versículo bíblico, é uma palavra de Deus. Quer dizer o quê? Que quando Jesus foi à cruz, foi fazer várias coisas. A mais importante foi pagar o preço que nos dá salvação. Mas foi também cravar os nossos problemas, pecados, porque o pecado separa o homem de Deus, mas veio também para nos dar aquilo que ele sempre teve: prosperidade, sucesso, saúde, vitória. E, portanto, a vontade de Deus é essa. Agora, as pessoas têm que parar de acreditar no sistema do mundo e começar a acreditar no sistema de Deus. O sistema do mundo promete fundos imundos e depois, no final,
as pessoas vão cada vez de mal a pior. O sistema de Deus funciona sempre, em qualquer lugar do mundo, em qualquer circunstância, mesmo quando tudo está mal financeiramente, de rastro, etc. Então, o segredo está aí. Eu tenho aqui um testemunho que vem da Ana. Diz assim: o meu marido estava desempregado, mas, porque eles aplicam as leis de semear para colher, ligaram numa terça-feira e ele começou logo a trabalhar de imediato. Eu, por outro lado, estava em casa por causa da pandemia, mas recebia o meu ordenado a 100%. E depois, como se isso não chegasse, alguém de família telefonou-lhes e disse: eu pago-te a renda de casa durante um ano inteiro. Então, na verdade, para este casal, a pandemia veio como um acréscimo, como uma bênção, porque ficaram melhor que antes. Isto porquê? Porque a todo o tempo eles honravam a Deus com dízimos e ofertas. Não pararam de fazer isso. Mesmo quando, nos primeiros dias, tudo parou, não é? Eles sabiam da lei de semear para colher e escolheram continuar com essa lei, não atentando para o mal que se via, mas atentando ou olhando para Jesus Cristo. Há uma palavra de Deus fantástica que vem em Josué 1:8, e eu leio isso para mim muitas vezes, que é quando Deus chamou Josué, que foi o líder que substituiu, Deus chamou Josué que substituiu o Moisés, e claro, o jovem Josué estava apreensivo: como é que eu vou levar esses milhões de pessoas ao destino, se eu sou jovem e eu não sou o Moisés? E Deus disse-lhe logo assim: tão somente esforça-te, tem bom ânimo, porque eu serei contigo todos os dias da tua vida. Esta também é uma palavra para mim e para si. Deus é seu amigo, Deus é nosso amigo. Então, nós só temos que ter bom ânimo e ir em frente com Deus. Mas depois ele ensina, ou seja, Deus ensinou a Josué um mega segredo. Diz assim no versículo 8, Josué 1:8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não fales o que tu vês, não fales o que tu sentes, não fales o que se vê aí nas notícias. Fala o mesmo que eu falo. Ou seja, fala o que a Bíblia diz de ti. Por isso que nós, na nossa igreja, temos o costume de dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E posso depois até acrescentar, dizer: eu sou próspero, estou bem-sucedido, porque depois menciono versículos bíblicos. Porquê? Porque as nossas palavras são sementes. E se eu falar problemas, evidentemente vou colher problemas. Se eu falar a solução, que é a palavra de Deus, vou ter sucesso. Mas Deus não terminou ali. Portanto, ele diz: não se aparta da tua boca o livro desta lei. Depois diz: medita nele, no livro, na Bíblia, dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme a tudo quando nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Deus não quer pessoas robôs, que façam as coisas só porque tem que ser. Deus quer que a gente entenda o sistema de Deus. Então, quando diz aqui, medita na palavra de Deus dia e noite, quer dizer, ocupa a tua mente com os pensamentos de Deus, não os pensamentos do mundo. Se você pensar errado, você vai falar errado e fazer as coisas erradamente. Vai ter fracasso. Essa é a origem de muitos problemas. Se você pensar como Deus pensa, nesta circunstância, neste ambiente, neste lugar, e daí vai, você vai pensar como Deus, vai ter sucesso como Deus. E depois fazer é muito importante. Eu tenho que fazer o que Deus diz, porque ao fim e ao cabo, Deus é que sabe, está a ver? E portanto é muito importante saber estes segredos. Agora, e para terminar esta parte financeira,
quero compartilhar que certa vez o Senhor Jesus pediu o barco emprestado a Simão. Mais tarde virou Pedro. Portanto, era o nome que Jesus mudou de Simão para Pedro. Pediu-lhe o barco emprestado, não para ir passear, nem para pescar, mas para pregar o Evangelho. Pôs o barco assim junto à costa, e como estava uma grande multidão, ele do barco ensinava as pessoas todas. E no final, o Senhor Jesus disse assim ao Pedro: olha, lança a rede no mar alto. E Pedro, que era profissional, sabia perfeitamente que não era a hora certa, não era a maré certa, não era a luz certa, portanto não ia dar nada. E estava ele a pensar isso, e falou isso, e depois disse: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, Pedro foi muito sábio, porque ele disse: eu, profissional, sei o que estou a fazer e digo: isto não vai dar certo. Mas quem sou eu diante de Jesus, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Criador dos céus e da terra? Se ele diz para eu fazer, eu vou fazer. Atitude muito sábia. Sabe, nós às vezes temos a mania que sabemos. Na verdade, temos a mania que somos pequenos deuses. Mas não somos. E quando nós ouvimos Deus dizer alguma coisa, sabedoria é fazer, mesmo que a gente não entenda nada. Porque a nossa cabeça muitas vezes não vai conseguir compreender as coisas de Deus. Nem o seu filho entende assim quando você diz certas coisas, quanto mais agora nós diante do Todo-Poderoso. Então, sabedoria é Deus fala e a gente faz. E isso traz grande sucesso. O que aconteceu? Ele foi para o mar alto e tinha tanto peixe que o barco dele ia quase a fundo, e Pedro chamou os amigos e os barcos também ficaram cheios. Então ele não só ficou abençoado, abençoadíssimo, mas virou um abençoador. E é isso que é a vontade de Deus. Então agora o que é que a gente pode fazer? Fazer o que Deus ensina. Porque Pedro emprestou o seu barco para Jesus pregar, ele teve uma colheita gigante. Podemos dizer que o nosso dinheiro, quando damos para a casa de Deus, não só é uma semente, mas é também, vamos dizer, um barco que faz com que Jesus, através de nós, pregadores, igreja, possamos levar o Evangelho a uma multidão. E assim, quando nós assim fazemos, vamos também colher uma grande quantidade de peixe, ou seja, uma grande quantidade de finanças. Então, vou pedir ao time que chegue aqui e eles vão cantar um hino alusivo, e eu aconselho você a preparar uma semente para aplicar esta lei de semear para colher. Porque a vontade de Deus, como já vimos, é que você prospere. Mas você tem que falar certo, pensar certo e fazer o que Deus diz. Foi o que vimos em Josué 1:8. Fazer é semear para colher. Lucas 6:38, dai e ser-vos-á dado. Semeia primeiro, colherás depois. Então, vamos aplicar essa lei. Você pode vir à igreja mais próximo de si ou usar uma das contas que vai aparecer no ecrã para você aplicar a lei de Deus e assim também você ser próspero. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres colher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se quiseres colher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida
Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. O reino de Deus, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. E agora eu vou orar por si e eu tenho a certeza que Deus vai multiplicar as suas sementes. Estenda a sua mão sobre mim e ore comigo todos e digam assim: ó Deus, eu decidi hoje mesmo aplicar a tua lei de semear para colher. E por isso eu sei que eu vou colher em abundância. É como que o meu barco fique cheio de peixe. Graças te dou, és um Deus de prosperidade. Amém e amém. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. Ora bem, ao longo desta semana nós estamos a falar deste tema que é o Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres e hoje eu vou falar do Deus que abre um caminho onde não há caminho. Eu já vi Deus fazer isso a muita gente, a mim, claro, muitas vezes. Ou seja, não há possibilidade. Está tudo fechado, todas as portas estão fechadas. Esgotou-se tudo que há de possibilidade para você vencer, seja em que área for. Mas, quando nós andamos com Deus, quando nós obedecemos a Deus, Ele, que é Deus, faz esse milagre. Abre um caminho, não há caminho. Então, há uma história que vem em Êxodo 13, que fala de quando o povo de Deus foi liberto. Isto aconteceu da seguinte maneira. O povo de Deus foi para o Egito no tempo do José e ficou muito próspero, porque José ficou como número 2 logo abaixo do rei, ou seja, do faraó. E o povo de Deus não só prosperou financeiramente, mas também se multiplicou muito. Só que, com o andar dos tempos, eles foram esquecendo as verdades de Deus e foram adotando os usos e costumes do povo do Egito. E usos e costumes desses que eram opostos às leis de Deus. Por exemplo, Deus diz: não terás outros deuses. Eu sou o único Deus. E no Egito havia vários deuses. Deuses de pequeno. Então as pessoas começaram a adotar esses deuses e também a fazer outras coisas que até ofendiam a Deus. E gradualmente Deus foi se afastando, porque se a pessoa não quer Deus, vai viver à sua própria custa. E foram andando até que foram perdendo e viraram escravos do regime. Porque depois, entretanto, veio a segunda geração, a terceira geração, e os mais novos iam esquecendo, os mais velhos não ensinavam nada, barabi, barababá, e hoje é mais ou menos a mesma coisa. Até que o povo ficou escravo daquele regime. E ficaram tão mal,
começaram a pedir socorro a Deus. Lembraram-se, ei, nós temos um Deus, ó Deus, onde estás? Ó Deus, isto, porque é que isto, aquilo, aquilo. E então Deus fez o seguinte, fez um plano de redenção. Consistiu em Deus chamar Moisés para liderar a saída do povo do cativeiro e levá-lo para a terra prometida. Quando eu digo isto, o plano de redenção, eu quero também já ensinar que isto demorou tempo, demorou anos. Também demorou anos ao povo se afastar de Deus. E às vezes a pessoa que não quer nada com Deus, que não liga nenhuma a Deus, quando chega a Deus quer que Deus faça um milagre instantâneo. E depois vai-se embora, já não quer saber de Deus para nada. Ou seja, Deus tem que ser o meu empregado. E não é. Então, foi uma coisa feita ao longo do tempo, demorou tempo, mas Deus fez uma coisa dupla. Por um lado, foi dizendo ao faraó para deixar o seu povo sair, porque queria dar uma chance ao faraó. Como o faraó era arrogante, não acreditava, veio a primeira praga, veio a segunda, veio a terceira, até que a certa altura as pragas eram tão intensas que os próprios conselheiros do faraó diziam, ó faraó, é melhor nós pararmos de fazer guerra a este povo porque eles têm um Deus que é verdadeiro. Mas é que acontecia, essas pragas não aconteciam ao povo de Deus, só ao povo que era do regime, o povo do Egito. E hoje nós estamos a ver isso acontecer precisamente. Nós, na nossa igreja, a grande maioria das pessoas, porque faz a vontade de Deus, anda nos caminhos de Deus, não vê acontecer neles as pragas que estamos a ver nos outros. Tal e qual o que aconteceu nos dias do Egito. E, portanto, não é porque nós somos os melhores. Ninguém é melhor que o outro. Mas é porque o melhor de todos, que é Deus, está com quem? Conosco. Porque andamos com Ele. Obedecemos a Ele. Fazemos o que Ele diz. Isto é mega importante. Bem, veio até a última praga. E a última praga foi terrível. Porque Deus avisou, o faraó não quis ouvir. Então, a praga era a seguinte, que o anjo da morte ia visitar todo o território do Egito. E os primogênitos, não só de pessoas, mas de animais, iam todos morrer instantaneamente. Isso era exceto aqueles que acreditavam em Deus, que eram de Deus e que obedeceram, sacrificando um cordeiro sem mancha, pegando no sangue, barrando o sangue na porta da casa de cada família. Sangue em cima, em baixo, esquerda e direita. Isso fala-nos mais tarde do cordeiro que é Jesus. Tinha sangue na cabeça, sangue nos pés e nos braços. E, portanto, aquele símbolo era um símbolo que tipificava que ali naquela casa estavam pessoas que tinham um pacto com Deus. E quando o anjo da morte passou, entrou em todo lugar, exceto nessas casas. O faraó, ainda cheio de muitas manias, invocou os deuses dele. Mas, como é evidente, os deuses dele não são deuses. E, portanto, por mais que ele invocasse, o filho dele morreu e ele ficou de rastros. E os seus colaboradores mais diretos disseram, manda sair este povo, porque a gente está a perder, já perdemos tudo. E assim o povo saiu. O povo saiu, só que foram andando devagarinho, que eram mulheres e crianças e tal. Só que a certa altura o faraó ficou cheio de raiva e arrependido de ter deixado os escravos sair. Então, vai de enviar o exército para ir buscar o povo de Deus de volta. E encontraram já uma distância do lugar inicial, junto ao Mar Vermelho. E aí o povo de Deus viu, ei, vamos morrer. O exército está aqui para nos matar ou levar de volta. Mas Moisés clamou a Deus e Deus abriu o Mar Vermelho. É uma coisa que é muito conhecida, não é? Aí no mundo, até há filmes sobre isso. Deus abriu o Mar Vermelho.
E o povo entrou no Mar Vermelho. Devagarinho, e as mulheres e crianças, a pé. E o exército também entrou. Só que Deus fez outro fenómeno. Pôs luz para a frente para o povo ver o caminho e trevas, de modo que os soldados, a cavalo e carruagem, não conseguiam andar, partiam as rodas, não conseguiam atingir o povo de Deus. Até que, quando todo o povo saiu do Mar Vermelho, na verdade, já estavam em terra, do outro lado lá, Deus fechou o mar e os inimigos foram todos afogados. Isto é uma história muito importante, porque tipifica a vida de cada pessoa que decide andar com Deus. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, essa pessoa como que fica com um sinal diante dos anjos e diante dos demónios. O sinal da cruz, o sangue de Jesus. E portanto, ele fica uma pessoa protegida. E significa que, se essa pessoa for atacada, se o inimigo, seja de que ordem for, quiser derrotar, matar, roubar essa pessoa, Deus vai abrir um caminho para que essa pessoa tenha um escape. Chama-se isso um livramento. É isso que é a minha lição hoje. Deus é um Deus de livramentos. Deus é um Deus de escape. Deus faz um caminho onde não há caminho. Eu podia contar um monte de histórias de pessoas cujo, por exemplo, negócio estava praticamente na bancarrota, voltaram-se para Deus, começaram a pôr as leis de Deus em prática, começaram a honrar a Deus com as suas ofertas e dízimos, começaram a se arrepender daquilo que irritava a Deus e eles venceram. Apareciam coisas fenomenais, Deus fez coisas absolutamente incríveis. E esse Deus é o mesmo hoje, como ontem, como é o Deus da amanhã. Tudo que você precisa é acreditar neste Deus. O Deus do impossível. O Deus que abre um caminho onde não há caminho. Você, se calhar, é uma pessoa que é um empresário. Já não há mais solução nenhuma. Isso é o que você pensa. Para Deus, há solução. Sempre. E Deus nunca chega atrasado. Então, a minha oração é que você se volte para Deus. A minha oração é que você olhe para Jesus e não para os problemas. A minha oração é que você passe a andar com Deus e você vai ver como tudo vai mudar para melhor. Vou pedir ao time que toque, cante um hino de fé para dar ainda mais coragem a si. E depois eu vou orar por si. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não. Estenda a sua mão sobre mim que eu vou orar por si. Ó Deus, dá um espírito de sabedoria, de revelação a estas pessoas que estão em direto comigo. Faz com que eles vejam as tuas verdades. E Senhor, graças te dou porque todos estão-se a voltar para ti, se ainda não estão contigo, e todos eles vão andar contigo e ter vitória e sucesso. Aleluia! Graças te dou por causa disso. Amém e amém. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. E olha para Jesus.
Então agora é hora de orar e muitos de vocês escreveram, telefonaram, pediram ajuda. E, portanto, dentro de instantes eu vou mesmo orar. Eu tenho a certeza que Deus vai responder e tudo vai mudar para melhor na sua vida. Entretanto, tem aqui mais um testemunho fantástico que dizem assim: eu tinha um cancro, 2 tumores no peito. Uau! Um cancro e 2 tumores no peito. Em termos de medicina, eu tinha 3 meses de vida. 3 meses de vida. Está a ver? Mas conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus, comecei a falar desse Jesus e levava comigo sempre o livro de Cura Divina. Este, a ver se eu tenho aqui, é este aqui. E li o livro aqui e acolá, no hospital, em todo sítio, e as pessoas pensavam, está maluquinha. Está maluquinha, ela não tem chance nenhuma. Mas ela lia e tornava a ler e lia. E o que acontece? Quer ver? A certa altura, porque os médicos de vez em quando têm a fazer análises, quando foram a fazer análises, acontece que não viram mais sinais nenhuns, nem de cancro, nem de tumor. E fizeram outra e outra vez e não encontravam. E enquanto que ao princípio julgavam a senhora maluquinha, depois disseram, de facto, a senhora deve ter uma fé que qualquer coisa aconteceu. Nós temos muitos casos desses. Sabe, quando a pessoa lê um livro, ela vai ficar com fé porque esse livro ensina qual é a vontade de Deus e como é que Deus cura. E fé só vem por ouvir e ouvir e ouvir as mesmas verdades, muitas vezes. E, portanto, ela ficou curada porque tinha fé. E é isso que você precisa. Por isso eu aconselho você a ler o livro de Cura Divina muitas vezes. Agora, há mais uma coisa que também ensina neste livro, que é importante nós removermos obstáculos que ofendem a Deus. E hoje o obstáculo que eu quero falar é da idolatria. Eu falo neste livro da idolatria, mas também neste, que está mais bem explicado, que é a origem dos problemas. Idolatria, aqui, é logo o primeiro dos obstáculos que têm que ser removidos. Consiste em a pessoa idolatrar imagens religiosas. No mundo católico é orar aos santos, honrar, cantar à Virgem Maria, fazer pedidos a Deus através de imagens, fazer romarias, etc. Tudo isso é uma abominação para Deus. E por mais que a gente diga isso a muita gente que é católico, eles acham que não é bem assim, porque, ou seja, eles é que sabem. Eles são pequenos deuses. Eu sei que até chegam a ler a Bíblia e como dizem, eu sei que está na Bíblia, mas... E começa a dizer porque é que não é bem assim. Ou seja, Deus é um Palermo. Depois não sabem porque é que têm problemas. Porque é que a família deles parece que vai bem, de repente vai tudo abaixo. Porque é que a região ou o país deles vai tudo abaixo. Porque eles estão a ofender a Deus. O primeiro dos 10 mandamentos, veja só, 10 mandamentos é uma coisa badalada. Eu diria que muita gente, se não toda a gente no mundo, já ouviu falar dos 10 mandamentos. Mas as pessoas não querem saber disso. O primeiro dos 10 mandamentos diz para não fazer isso. Porque Deus se irrita até à 3ª e 4ª geração daqueles que me ofendem, aborrecem, abominam. E, portanto, a minha recomendação é pare de andar nesses caminhos. Quer saber mais? Telefona para ter um encontro com um dos nossos bispos. Marque uma consulta pastoral. Ele vai ler as passagens bíblicas. Se calhar você pensa que isto é só a nossa Bíblia evangélica. Não, a Bíblia é só uma. Eu tenho uma Bíblia católica com o cardeal de Cerejeira, com imagens de tudo e mais alguma coisa, e claro que diz a mesma coisa. O problema é que nós temos a mania que sabemos mais que Deus. Temos muitos achos. E depois pagamos as consequências. Então, você hoje mesmo decida parar de andar nesses caminhos que ofendem a Deus. Porque então
Deus remove esses muros. E Deus vai ouvir você e Deus vai curá-lo. Estou certo que é isso que você quer fazer. Se é uma pessoa que ainda anda nesses caminhos. Por isso, baixa a sua cabeça e fala assim para Deus, faça esta oração comigo e diz assim: ó Deus, eu decido não andar mais nesses caminhos que te ofendem. Eu mesmo, ó Deus, vou procurar conselho para me explicar melhor, mas decidido eu já estou, não te ofender mais. E por isso, ó Deus, ouve o meu pedido, retira todo o obstáculo para que tu me possas curar, resolver os problemas. Amém e amém. E agora sim você está preparado, fez uma decisão de abandonar aquilo que irrita a Deus. E agora, que oração é esta que vamos fazer? Chamada oração da fé. Consiste em você dizer a Deus: eu recebo agora a minha cura. Recebo agora o meu milagre. A resolução do meu problema. Porque fé é isso. Porque Jesus já pagou na cruz. Só temos que tomar posse. É isso que vamos fazer neste preciso momento. Tendo o seu braço sobre mim e diga assim: Senhor Jesus, eu acredito que morreste por mim lá na cruz, não só para me salvar, mas para me curares, para me libertares de toda a sorte de problemas. Senhor Jesus, agora mesmo eu faço a oração da fé e recebo a minha cura, recebo o meu milagre, recebo a resposta à minha oração. Amém. Obrigado, Jesus, que eu sei que me ouviste. Amém. Agora vou eu orar por si. Senhor Jesus, eu ordeno a todo o cancro que seque para a raiz, aos tumores que sequem para a raiz. Eu ordeno esse coração que funcione bem, essas veias que fiquem como deve ser, o sangue fica limpo. Eu ordeno a todos os problemas que caiam por terra. Eu ordeno aos anjos que tragam a solução e aos demónios que caiam, desapareçam da nossa frente. Amém e amém. Fazer agora, louvar a Deus todos os dias. Vir à igreja, maná mais perto de si. Fazer parte deste programa diário para aprender a fé. E vai ver como tudo vai mudar para melhor. E por último, quer falar àquelas pessoas que dizem assim: eu não sei se estou salvo. Será que estou salvo? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há uma música que diz que há 4 coisas que Deus quer que você saiba. Vamos lá ouvir essas coisas. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu o poder de ser. Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus a todos quando o receberam. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, baixe a sua cabeça e diga assim: ó Deus, eu acredito que Jesus é o Salvador, é o Senhor, morreu por mim, derramou o seu sangue para me salvar. Ó Deus, eu também admito, pequei, perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E agora ajuda-me, Senhor, guia a minha vida. Amém e amém.
E agora quero que toque um hino que diz: tudo vai mudar para melhor, porque isso vai acontecer na tua vida. Procura a Igreja Maná mais perto de ti. Começa a ler a Bíblia, vem um grupo familiar, telefona a perguntar onde é que nós estamos e tudo vai mudar para melhor. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar. E agora vamos ficar com um testemunho e eu tenho certeza que isso vai te encorajar a não desistir. Vamos lá. E eu sou a Liriane e estou aqui na Igreja do Porto e tenho aqui comigo um casal, a Marta e o Ramon, que tem um testemunho para nos contar. O nosso testemunho é acerca de que nós não conseguíamos ter um filho. Aos olhos dos médicos, os médicos diziam que era difícil, que era muito complicado. Os meus óvulos que já estavam velhos, estavam cansados, não evoluíam. E então nós fazíamos exames, mais exames. Chegamos a um ponto que chegamos a casa, oramos, choramos, ajoelhamos, jejuamos e dissemos: não, Senhor, que seja feita a Tua vontade, que a Tua vontade prevaleça na nossa vida e que se for da Tua vontade que a gente tenha este bebê vai vir, vai ser o Teu milagre, vai ser um milagre na nossa vida. E pronto, e aconteceu. E só você tinha esse problema ou o seu marido, o Ramon, também? Também tinha. Eu, na altura, minha mulher sabe muito bem disso. Em 1997 eu pus uma operação para não realmente ter filhos, que a minha opção não era realmente no momento ter filhos. E ela realmente sabia, eu nunca imaginava no momento ter, e depois eu falei com ela: vamos colocar na mão de Deus. Por causa que eu fui operado, ela não podia ter filho, era praticamente 100% dos médicos, era impossível para a gente termos filho. Mas como para Deus nada é impossível, colocamos na mão de Deus. E hoje em dia temos um filho maravilhoso de 22 meses, cheio de amor, cheio de energia, cheio de saúde, que foi mesmo um grande milagre de Deus em nossas vidas. O que vocês fizeram para isso acontecer? Além de terem entregado, né, esse problema nas mãos de Deus, o que vocês como casal tiveram que fazer para receber esse milagre? Acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, colocamos nas mãos de Deus e oramos e esperamos que Ele fizesse o milagre em nós. Quanto menos a gente esperou, aconteceu. E hoje vocês têm uma criança linda, um bebê lindo, né? Verdade, graças a Deus, glória a Deus, cheia de saúde. Uma coisa que a gente nunca mesmo imaginava. Para nós, para muitos que era impossível, para os médicos era impossível, nada para Deus é impossível, né? Vocês nunca deixaram de acreditar que para Deus é tudo possível. Esperamos sempre que esse momento ia chegar. A espera atormenta, mas a gente, se ficar firme, o milagre vem. E muitos mais milagres nós já vieram até nós, mesmo sem nós estarmos à espera, temos muitos milagres para contar. Então, conseguimos ver que realmente para Deus nada, mais nada é impossível. A Marta e o Ramon é prova disso, porque hoje, eles que não podiam ter filhos, têm um filho que está correndo por aí, cheio de energia, uma criança super saudável. Então, não desista dos seus sonhos. E você sabia que nós temos uma plataforma com muitos filmes e séries? Pois é, sempre temos novidades, então é importante você entrar no Cine Curiacos e acompanhar a programação. Vamos ver o spot. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos.
E para aqueles que gostam de música, também temos a Curiacos Music, uma produtora musical que temos aí muitas bandas com vários artistas que estão aí por mundo afora, não é? Em vários países diferentes. Inclusive temos várias bandas com idiomas diferentes também, além do português, o que é ótimo para evangelizarmos, claro. E de repente, para você que gosta de músicas em outro idioma, também é uma boa opção. Além de ter o site da Curiacos Music, que vocês já vão ver, eu relembro que também estamos nas principais plataformas digitais, para que você consiga aí ouvir a sua música favorita com um clique, não é? Fácil, rápido, prático e sem deixar Deus de lado. Através da música, nós podemos evangelizar, como também podemos encher o nosso coração com a palavra de Deus, porque a música também nos influencia muito, não é? Então é importante nós enchermos o nosso coração com as músicas certas, sejam elas num ritmo mais lento ou mais rápido, aí vai de acordo com a sua preferência. Vamos ver esse spot. A Curiacos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. E nós temos a igreja online, a sua igreja sem fronteiras. Talvez você nos acompanha de uma cidade ou de um país onde ainda não temos igreja. Talvez a igreja mais próxima de você é a mais longe também. Você não tem essa possibilidade de ir até uma igreja Maná física. Então, para isso, nós temos a igreja online. Mas eu volto a relembrar que é somente para aquelas pessoas que não têm igreja Maná perto. Se você tem igreja Maná perto, você para de ser... deixa eu ver uma palavra. Para de ser assim, vai a uma igreja Maná, não é? Que é importante você frequentar uma igreja Maná física, já que você tem esse privilégio maravilhoso de ir a uma reunião, não é? E acompanhar, ser acompanhado. Então vá a uma igreja Maná, não tenha preguiça. Vá sim, saia do seu sofá e procure uma igreja Maná. Se não souber, é só ligar pra gente que a gente te ajuda. Mas se você realmente não consegue, não tem uma igreja Maná física próxima a você, então sim, nós temos a igreja online para todos vocês. Através da igreja online, você tem acesso a vários botões ali no site que nós já vamos ver nesse spot, e também você consegue receber um acompanhamento e consegue ter acesso a reuniões todas as semanas. Pois é muito bom, muito prático, muito rápido de você entrar, conectar e estar sempre com o seu coração cheio da palavra de Deus, aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. Vamos ver esse spot que ele explica tudo bonitinho. Vamos lá. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma Igreja Maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. E
se quer participar de um grupo familiar, que é muito importante também, que é uma reunião no meio da semana com o objetivo de enraizar você nos caminhos de Deus, para que você aprenda então a palavra de Deus, é só ligar pra gente, mais 351 21 190 8990 ou WhatsApp, mais 351 912 895 800. Agora, se você é uma daquelas pessoas que deseja entregar a sua casa para um grupo familiar, vamos ver como você pode fazer isso. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E agora vamos ficar com o videoclipe de uma das bandas da Curiacos Music, que por acaso hoje é uma música mais animada. Então vamos lá ficar com esse videoclipe do AOG. O seu futuro não depende do passado bom ou mau. O seu futuro não depende de Deus. O seu futuro não depende do passado bom ou mau. O seu futuro não depende de Deus. O seu futuro não depende do passado bom ou mau. O seu futuro não depende de Deus. O seu futuro não depende do passado bom ou mau. O seu futuro não depende de Deus. Escreva o seu futuro, ele está em branco. Escreva o seu futuro, ele está em branco. Escreva o seu futuro, ele está em branco, escreva o seu futuro. 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 Ele está em branco, agora a escolha é sua. Deus já fez a sua parte. Não olhe para trás, caminha sempre em frente. Para onde você olhar, isso vai ter à frente. É uma lei espiritual, semear para colher. A Bíblia diz que nas nossas palavras há poder. O que quiser colher vai ter que semear. As palavras são sementes, por isso é só falar. Fale positivo, deixe negativo. Os resultados são instantâneos ou por vezes progressivos. Use a imaginação, poder da criação. Chama as coisas que não são como se elas já fossem. Seja como Jacó e as varas malhadas. Todas suas metas serão alcançadas. Olha para Jesus e mantém-te no foco. Anda com Jesus, não tira os olhos do foco. O seu futuro não depende do passado bom ou mau. O seu futuro não depende de Deus. O seu futuro não depende do passado bom ou mau. O seu futuro não depende de Deus. O seu futuro não depende do passado bom ou mau. O seu futuro não depende de Deus. O seu futuro não depende do passado bom ou mau. O seu futuro não depende de Deus. Cerquei o deserto de laje, ide e espiai a terra e vede ser fértil como ele prometera. Desde disseram as gigantes por lá, somos que nem gafanhotos. Porém Josué e Caleb foi detectado espírito certo. Seja que nem Abraão, nunca percas a fé. Escreve o seu futuro, nunca percas a fé. O seu futuro é equiparado à terra prometida. Mudar o quadro e pensamento da sua própria vida. A fé é o braço que alcança lugares celestiais. Seguir a nuvem de Deus, semeia mais e mais. Jesus já nos abençoou naquela cruz do Calvário. Carregou os obstáculos naquela cruz do Calvário. Mais que vencedores, essa é a nossa herança. Usufruir bênção de Deus em maior abastança. Não se aparta a tua boca o livro desta lei. Medite nele. O seu futuro não depende do passado bom ou mau. O seu futuro não depende de Deus. O seu futuro não depende do passado bom ou mau. O seu futuro não depende de Deus.
O seu futuro não depende do passado ou mal. O seu futuro não depende de Deus. O seu futuro não depende do passado ou mal. O seu futuro não depende de Deus. Escreva o seu futuro, ele está em branco. 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 E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Basta crer, certeza que você que está aí gostou de acompanhar o programa de hoje, já sabe. Te esperamos no nosso próximo programa. Tchau, tchau. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras das tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, é o teu poder mostrado à criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu.